As tarifas de Trump sobre os carros europeus e a crescente concorrência das montadoras chinesas estão impactando o setor automotivo. A Porsche, por exemplo, viu suas vendas despencarem na China e agora está revendo a estratégia de eletrificação. Para entender esse cenário, a gente conversa agora com o Milad Calome Neto, que é consultor independente do mercado automobilístico e de mobilidade. Bom dia para você, Milad. Seja bem-vindo ao Real Time. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom Tudo dia bem? para você e para todos que nos ouvem agora. Milad, explica para a gente um pouco melhor essa situação da Porsche. Olha, não só a Porsche, mas várias outras empresas, elas estão revendo um pouco o conceito puro de eletrificação. O crescimento dos veículos elétricos em nível global, existia uma expectativa, muitos países, muitas regiões, algumas cidades, elas provocaram aí para 2030, entre 2030 e 2035, a eletrificação plena, né? 100% dos emplacamentos, né, dos veículos novos deveriam ocorrer com carros 100% elétricos. Está todo mundo revisando essas projeções porque as vendas realmente não estão sendo tão... claro, está tendo um crescimento, está tendo uma ampliação, mas o fato é que está sendo aquém das expectativas. Esse é o grande ponto. Os investimentos estão acontecendo, existe uma dominância de um país, que é a China, né? Ela está vendendo muito mais do que qualquer outro mercado, com tecnologias realmente disruptivas, não que os países europeus ou os Estados Unidos não tenham esse tipo de tecnologia, mas de fato é que a China está dominante. Então, existe um movimento no mundo onde a tendência é, de fato, o investimento para os veículos híbridos. Então, não só Porsche, mas como várias outras empresas, elas tiraram o pé, vamos usar esse termo, né, na questão dos veículos elétricos puros e estão investindo nessa tecnologia, digamos, intermediária, que seriam dos veículos híbridos. O que está atrapalhando o avanço dos elétricos? A falta de infraestrutura para carregamento, por exemplo? Marcelo, não só a questão da infraestrutura, né? Aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, é a questão da infraestrutura. A gente tem uma questão, eu faço um comparativo, né, sempre, falando rapidamente de Brasil somente. A gente pega a área do Brasil, divide pela a quantidade de carregadores dividido pela área do Brasil e faz o mesmo comparativo com a Europa. O Brasil ainda está 9 vezes, pior do que o pior referência com relação aos países europeus. Se a gente tira a Amazônia e o Pantanal, que basicamente tem densidade demográfica muito baixa, o Brasil fica 4,5 vezes abaixo do que a Letônia, que é o pior país europeu. Então, assim, aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, mas no mundo também é a questão não só da infraestrutura, países como Noruega, como Dinamarca, assim, Holanda, né, são vários países ali que realmente são indiscutíveis a questão da eletrificação. Mas são países que são menores ou têm um custo, um PIB muito elevado, né? A gente não pode querer comparar o mundo com determinados países. A gente não pode falar também que uma Noruega ela vai voltar atrás na questão da eletrificação. Não, não vai. O que vai acontecer é que vai ter uma adequação dos outros países. Esse é o grande ponto. Então, o que vai ocorrer, esses países vão continuar tendo processo de eletrificação como estão, né, com altos índices. A Noruega, 3 anos atrás, 80% das vendas eram de veículos eletrificados, ou seja, elétricos e híbridos, e desses, 80% eram elétricos puros. Então, assim, hoje os números estão até melhores, né? Então, assim, a gente não pode imaginar, de fato, que uma Noruega vai voltar atrás, né? Mas fundamentalmente hoje é a questão de infraestrutura e autonomia de bateria. Aí, é claro, tem uma série de discussões com respeito à depreciação do veículo, a custos de manutenção desse veículo no médio, no curto prazo, não a questão de bateria. A bateria você consegue dividir em módulos, mas a questão de reparabilidade, né? Então, assim, são uma série de discussões que ao tempo, né, ao longo do tempo, quando esse carro for para segunda mão, né, for se tornar usado, o veículo, esse proprietário vai entender que os custos desse carro já não são tão elevados realmente, a bateria não tem esse desgaste tão prematuro, estudos já indicam que a bateria está durando mais do que o próprio ciclo de vida do próprio veículo. Então, assim, é uma série de aspectos que vão cair naquele mito popular, vamos falar assim.
Agora, mesmo com as tarifas altas, a Porsche não quer levar a produção para os Estados Unidos. Por que isso acontece? A produção, você não consegue simplesmente estalar o dedo e criar uma fábrica num determinado país. Você tem que ter volume, né? Você tem que ter ali uma série de aspectos. Você concentrar a produção, como os Estados Unidos está fazendo, é alguma coisa que vai ser muito interessante para o mercado norte-americano ao longo dos anos e para determinadas empresas. A gente tem que verificar o que existia no mercado norte-americano até a década de 80. Você tinha lá 70% da indústria feita dentro do mercado dos Estados Unidos. Hoje está básica, não o inverso, mas você tem ali, por questões de custos, né, mão de obra mais barata, enfim, um aspecto de globalização. Você teve um deslocamento da produção para México, para Canadá. Hoje o veículo, você não consegue produzir tudo. São raras as empresas, né? E não nem países, né? São raras as empresas que conseguem um aspecto de verticalização muito mais amplo. A BYD, que está mostrando na tela agora, é uma delas, né? Mas são muito poucas. O que o Trump está tentando fazer é levar essa concentração da indústria novamente para o mercado dos Estados Unidos. É difícil. Eu particularmente, não vi nenhum analista da indústria observando pontos e aspectos positivos. Muito pelo contrário. Você vê o FMI diminuindo taxas de crescimento da indústria global, do PIB de países, de regiões, em todo lugar. Você vê ali um JP Morgan falando 60% de chance de recessão. Então, assim, eu não vi nenhum aspecto, não li nenhum local comentários positivos sobre isso no curto e médios prazos. Mas, enfim, alguém deve ter visto do governo do Trump aspectos positivos nesse sentido em nível global e especificamente para a indústria local deles. Mas isso de fato está acontecendo, né? É uma tendência que eles estão praticando dentro do mercado americano, e a tendência é você ter essa concentração, e aí isso, quem sabe, vai estar repercutindo de alguma forma no médio e longo prazo. Mas o fato é que hoje, né, a oferta e a demanda não vão ter a mesma sinergia. E só respondendo mais objetivamente, você não consegue montar uma fábrica de uma semana para outra, de um mês para o outro. Demanda tempo e demanda muito investimento. E aí você precisa ter um mercado que receba, né? Você não consegue montar uma fábrica para produzir poucos veículos. Você tem que ter um mercado para ter essa recepção dessa fábrica. Não adianta você produzir para atender somente o mercado e o mercado pequeno. Não que o mercado norte-americano seja pequeno, mas uma Porsche ela é uma fábrica que produz segmentado, é um veículo produzido para nicho, né, de mercado. Então, você tem que ter todo esse balanceamento que provavelmente a Porsche está fazendo. Ela não vai investir só para conseguir produzir, para poder atender o mercado norte-americano e perder dinheiro. Ela vai fazer estudos que, se for rentável, ela vai levar a empresa para lá. Se não for rentável, ela não vai levar. Ela vai competir dentro do mercado americano com a taxa e com a alíquota de 25% que o governo impôs para qualquer veículo vindo de fora. Voltando a falar dos elétricos, como é que você está vendo a briga da Tesla com a BYD pelo mercado europeu? Olha, o mercado europeu, né, são os dois grandes mercados depois do mercado chinês que brigam ali pelo mercado, digamos, secundário, não em qualidade, mas mercado secundário com relação ao que resta, né? A China está em grande expansão, o mercado europeu se consolidou, teve muito investimento nesse sentido, e aí a gente tem a Tesla. Tem uma briga ferrenha, né? O Elon Musk recentemente anunciou a saída do governo Trump, né? Não sei até quando, não vi essa informação, não sei até quando ele permanece, mas sai hoje. Ele vai dar atenção às empresas dele. Oi, Marcelo? Sai hoje. Alguma coisa? Sai hoje? Sai. Obrigado pela informação. Então, e aí ele vai dar atenção a todas as empresas dele, vai estar desvinculando um pouco mais a imagem dele dentro do governo, que causou realmente rusgas em todos os aspectos, né? E aí vai dar atenção. Realmente, dentro do mercado europeu, é a grande área de batalha. Você tem um mercado gigante para ser explorado, onde você tem um PIB muito relevante, você tem um PIB per capita muito interessante, e ali é onde vai ter a grande briga. Lembrando, questão de autonomia também, é onde essas baterias, hoje em dia, as baterias de hoje, que tem uma autonomia aí de 500, 600 quilômetros no máximo, elas cabem perfeito para dentro desses países, que são países
com uma geografia menor, né, países menores. Então, a gente vai ver uma guerra bem interessante, uma guerra no bom sentido, né, bem interessante. Tá certo. Milad Calome Neto, consultor independente do mercado automobilístico e de mobilidade. Obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Bom dia. Marcelo, eu que agradeço. Um abraço a todos.